Vista embaraçada para enxergar de longe. Este pode ser um sintoma primário de uma doença que pode ser diagnosticada precocemente. Trata-se do ceratocone. Você sabe o que é isso? Você confere aqui no programa Qualidade de Vida. De acordo com o especialista em córnea do Hospital de Olhos de Sertãozinho, Dr. Antônio Bachega, o ceratocone é uma doença degenerativa que provoca afinamento e deformidade da córnea. Esta enfermidade leva a uma queda progressiva da visão. Em seu estágio inicial, é comum ser confundido com miopia ou estigmatismo, sendo que apenas um exame mais detalhado é capaz de detectar o ceratocone. Ceratocone é uma distrofia corneana, é uma doença hereditária, portanto genética, não é inflamatória, não é infecciosa, mas ela leva uma perda da visão por uma alteração na curvatura. A córnea vai se afinando no seu centro e a pessoa vai adquirindo miopia e astigmatismo esse irregular de difícil tratamento. E a visão vai piorando com o progredir da doença. Numa fase inicial, a pessoa nota apenas uma leve turvação visual para longe. E essa turvação, esse embaçamento visual vai aumentando com os anos. E chega a um ponto que a pessoa enxerga muito pouco a distância. Nessa fase inicial, normalmente o paciente procura o oftalmologista, que se o oftalmologista não ficar bem atento, ele vai dar apenas um diagnóstico de miopia. Vai prescrever óculos ou às vezes um par de lentes de contato e achar que está tudo bem. Mas por trás pode estar ocorrendo o desenvolvimento de um ceratocone. Então, numa fase inicial, a queixa é de embaçamento visual, que melhora com óculos. Numa fase mais tardia, o óculos já não consegue mais resolver esse embaçamento visual. O paciente necessita de uso de lentes de contato rígidas, gás permeáveis, que, como é uma doença progressiva, ele vai chegar numa fase mais avançada, no estádio 3 do ceratocone. Aí então não melhora com óculos, não melhora com lente, o paciente às vezes pode necessitar até de um transplante de córneas. Essa córnea chegou a um estágio de progressão, ao estágio de deformidade tal que não tem outra solução senão a troca do órgão, a troca da córnea, que é o transplante de córnea. De acordo com o Dr. Antônio Bachega, por ser uma doença hereditária, não há como prevenir o aparecimento do ceratocone. Mas quando o problema é diagnosticado precocemente, as chances de evitar sua evolução são positivas. Não tem como você prevenir o ceratocone, uma vez que é uma doença hereditária. A pessoa nasce predisposta a desenvolver o ceratocone. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer. Numa fase inicial é prescrever o óculos. Mas é nessa fase que entra um tratamento que existe há poucos anos, está disponível no Brasil, que é a aplicação de raios ultravioleta, um tratamento chamado crosslink do colágeno. Esse tratamento não vai eliminar o ceratocone, mas vai estabilizá-lo. Então, quando você pega um ceratocone inicial, além de prescrever um óculos, você deve observar que ele está aumentando e fazer o tratamento com o crosslink do colágeno. Esse tratamento pode ser feito mesmo que o ceratocone já estiver numa fase mais avançada, no estádio 2 ou 3, quando ainda não é necessário um transplante de córnea. Se o diagnóstico for feito numa fase tardia, onde já há necessidade do transplante, o crosslink já não se faz mais necessário. Aí você tem que fazer a cirurgia. Olha, aqui nós temos um esquema de um olho, então nós podemos observar que a parte anterior é transparente. É exatamente essa que é a córnea. E ela tem uma espessura, eu vou pegar na mão para você observar, ela tem uma espessura fixa, né? Mas no ceratocone, a parte central vai ficando mais afinada e com isso ela começa a deformar para frente. Então ela vai esticando, vai formando um bico, um cone nessa área. E é exatamente no início da formação desse cone que você deve fazer o tratamento para estabilizar a doença. Não vai regredir. Depois que ela atingir um certo estágio, ela vai paralisar simplesmente. É importante o paciente saber disso, que o tratamento visa apenas estabilizar o processo. Antes de chegar numa fase que ocorre uma dilatação muito intensa, que aí só o transplante de córnea vai resolver. O ideal é que principalmente aquelas pessoas que têm algum familiar com ceratocone
procurem o oftalmologista periodicamente. Olha, por se tratar de uma doença hereditária e progressiva e que com grandes perdas visuais, a pessoa que apresenta um ceratocone numa fase avançada, ele fica incapacitado para suas atividades habituais. Atividades como desempenhar qualquer profissão, mesmo dirigir um automóvel, às vezes até dificuldade para reconhecer as pessoas. Então, as pessoas que têm algum familiar com ceratocone deve procurar um oftalmologista e fazer um exame para ver se ele também não é portador desse problema. Porque quanto mais cedo você for diagnosticado, mais fácil e mais seguro será seu tratamento.